Tudo começou com um jovem, um adolescente de 17 anos, chamado Mike M. Ele era um jovem dos Estados Unidos que enfrentava alguns problemas emocionais, problemas psicológicos, aqueles problemas que adolescentes passam, que na maioria das vezes a gente não costuma dar muito valor para esses problemas. E na data do dia 8 de setembro de 1994, ele cometeu suicídio. Esse adolescente criou, junto com o pai dele, um carro que era um Mustang e pintou de amarelo. E o corpo dele foi encontrado dentro desse Mustang. E aí, no velório, no funeral dele, a família e os amigos entregaram um cartãozinho com uma fita amarela, que representava a maior marca dele, como ele era conhecido pelos amigos, que era o Mustang amarelo. E nesse cartãozinho dizia a seguinte frase: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Todos que estavam lá levaram o cartãozinho para casa. E algumas semanas depois, a família começou a receber alguns depoimentos de pessoas dizendo que aquele cartão tinha salvado vidas, porque adolescentes e outras pessoas que estavam pensando em cometer suicídio entregaram esse cartão e conseguiram ajuda. A partir daí, começou de fato o uso do amarelo como a cor da prevenção ao suicídio e o mês de setembro, que aí deu início ao programa Yellow Ribbon, que significa fita amarela. Então, isso no mundo afora. Aqui no Brasil, em setembro de 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, lançou oficialmente a campanha Setembro Amarelo, porque a data do dia 10 de setembro, que foi a data do velório de Mike M, já era conhecida mundialmente como o Dia de Prevenção ao Suicídio. Então agora todo mundo já sabe o porquê do setembro e o porquê da cor amarela. Então, vamos lá. Trazendo isso para a Bíblia, a gente tem alguns homens que passaram por alguns conflitos, por alguns problemas emocionais, e esses homens acabaram se entregando à morte também. Então, eu vou passar sobre alguns deles com vocês. E como o nosso pastor sempre diz, nós somos uma igreja bíblica. Então, nós vamos ler muito hoje. Abram aí a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 31. A gente vai ler sobre o suicídio de Saul e seu pajem. Todos acharam? Então vamos lá. A gente vai ler dos versos 1 até o 5. 1 Samuel, capítulo 31. A partir do verso 1 vai dizer o seguinte: aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainhe a sua espada e mate-me com ela, para que esses incircuncisos não venham, me matem e se divirtam à minha custa. O seu escudeiro, porém, apavorado, não quis fazer isso. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada dele e morreu. Bom, aqui nitidamente Saul estava com medo. Ele estava fugindo porque ele não queria que o corpo dele fosse entregue nas mãos dos filisteus. E chegou em um momento que ele estava ferido, ele muito provavelmente não conseguia mais caminhar, a gente não sabe aonde que era a ferida, se era na perna, se era no braço, mas ele não via mais saída.
E aí, em meio ao desespero dele, em meio à dor, ao medo que ele estava sentindo, ele então comete o ato suicida. E além disso, ele ainda influenciou outra pessoa a se suicidar, que foi o pajem que estava junto com ele. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer discípulos. E um discípulo, ele nada mais faz do que seguir o seu mestre, imitar o seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus. Nós imitamos tudo o que ele fez quando ele estava aqui na terra e tudo que ele determina pra gente. Saul, ele estava numa posição, querendo ou não, de liderança. Ele era um rei. E aquele pajem estava seguindo ele. E quando o pajem viu que ele desistiu, o que o pajem fez? Vou desistir também. Próxima pessoa, talvez um pouco polêmico. Daniel estava discutindo comigo em casa porque eu trouxe o nome dessa pessoa. Abram lá no livro de Juízes, capítulo 16. A gente vai ler sobre Sansão. Juízes 16, vamos ler do 23 até o 31. Vamos lá? Diz assim, a partir do 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o deus deles, e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão, ele tinha sido humilhado, e essa humilhação dele nada mais tem relação com a crença dele de pensar que a força literalmente estava nos cabelos dele. O cabelo era só um símbolo, foi um mandamento do Senhor. Eu te ordenei, eu quero ver se você vai ser fiel comigo. Só que o que aconteceu? Ele não foi fiel. Então a força dele não vinha da raiz do cabelo, mas sim do que ele estava disposto a entregar a Deus. E aí, ele se arrependeu? Sim, ele se arrependeu. Ele fez uma oração a Deus. Só que ele poderia ter orado diferente, mas ele escolheu orar e dizer: Senhor, que morra eu e os filisteus. Então ele entregou. Em meio ao desespero que ele estava ali, ele simplesmente decidiu se entregar à morte. Muito provavelmente ele já ia morrer, sim, porque ele estava nas mãos dos inimigos, do povo ao qual ele matou milhares e milhares de pessoas. Mas quem dá a última palavra é Deus. Então ele poderia ter feito diferente. Próximo homem que cometeu suicídio se chama Aitofel. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 17.
Nós vamos ler do versículo 1 até o 23. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 17. Aitofel também disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Depois, matarei somente o rei, e trarei todo o povo de volta a ti. A morte do homem que procura significará o retorno de todos. Assim, todo o povo ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Usai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Usai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Usai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido em uma caverna ou em outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e conta com soldados corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da prata, que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos homens que o acompanham escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pequena pedra. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Usai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. Usai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Aitofel deu tal e tal conselho a Absalão e às autoridades de Israel, mas eu os aconselhei a fazer isso e isso. Agora, avisem imediatamente o seguinte a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em Rógel. Como não podiam arriscar-se a serem vistos entrando na cidade, uma serva os informava regularmente e eles iam e informavam o rei Davi. Contudo, um jovem os viu e avisou Absalão. Então os dois partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa no poço para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o jumento e foi para casa, na sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai. Esse é o próximo homem que cometeu suicídio e basicamente ele se frustrou porque o seu conselho não foi ouvido. Ele simplesmente se enforcou por raiva, por ira, porque ele deu um conselho e ninguém deu ouvidos a ele. Próximo homem e o último. Zimri
Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 16. Zinri foi um dos reis que não durou nem 7 dias. Primeira Reis, capítulo 16, vamos ler do 8 até o 19. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Asa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, logo depois de assentar-se no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, nem parente, nem amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra que o Senhor dissera contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados de Baasa e Elá, o seu filho, tinham cometido e levado Israel a cometer, pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Vamos pular para o 15. No 27º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Zinri, reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gilbeton. No mesmo dia em que os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento Onri, o comandante do exército, rei sobre todo Israel. Então Onri e todo o exército de Israel saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, incendiou o palácio e morreu entre as chamas. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Aqui Zinri, então, também comete o ato suicida por medo. Ele sentiu medo do julgamento que ele ia sofrer, porque Onri vinha para combater ele. Ele derrubou um rei pelas costas, nocauteou ele, assumiu a liderança no lugar dele e ainda matou toda a família dele para que não houvesse nenhum tipo de contragolpe, para que ninguém viesse matar ele em troca do que ele fez com outro rei. E aí, como ele sabia de tudo que ele tinha feito e sabia que ele ia cair na mão dos inimigos, o que aconteceu? Por medo ele falou, igual Saul, prefiro morrer aqui do que ser entregue nas mãos deles. Então ele atia fogo no palácio e ele se entrega à morte também. E eu não podia deixar falar do suicida mais conhecido na Bíblia, Judas Iscariotes. Lá no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá? Mateus 27, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso,
devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. Aqui, ao invés de medo, igual os outros homens que a gente viu, Judas ele se suicida por remorso, por um sentimento de culpa. E aqui ele se responsabiliza sozinho por conta da condenação de Jesus. Ele tinha parte? Sim, ele tinha parte, porque ele fez o acordo. Mas não foi ele que prendeu, não foi ele que participou da condenação. E às vezes a gente, sem querer, acaba participando de alguma coisa que depois a gente se arrepende e naturalmente a gente acaba se culpando sozinho. Nossa, olha o que eu fiz. Caramba. E Deus ele não se afasta da gente, mas na verdade o nosso pecado faz com que a gente se afaste dele. Ele continua no mesmo lugar sempre, mas a vergonha e a culpa que Judas sentiu fez com que ele se afastasse e saísse da presença de Deus, se entregando assim à morte. Então, qual que é a conexão entre todos esses homens que eu falei para vocês? É eles não terem conseguido lidar com as emoções que eles sentiram. Medo, remorso, culpa e sem saber para onde ir e com quem recorrer. Dito isso, agora eu vou falar para vocês sobre alguns homens da Bíblia que também passaram por momentos difíceis, também sentiram fortes emoções e também pediram para morrer, mas eles não morreram. Vamos começar com Moisés. Está lá no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, vamos ler do 1 até o 15. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então, vamos lá. Então, o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu. E fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía em um moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois, cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento de noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. Ele perguntou ao Senhor: por que trouxe este mal sobre o teu sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que puseste sobre os meus ombros o fardo de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como a ama carrega um recém-nascido,
para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados, onde conseguirei carne para todo este povo. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso carregar todo este povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me matar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Moisés pediu para Deus tirar a sua vida pelo fato dele sentir peso de liderar o povo. Ele acreditava que o fardo era pesado demais por ele liderar o povo sozinho. E eles estavam pedindo comida, estavam pedindo carne, e apesar do maná que descia do céu todos os dias e eles não passarem fome, o povo estava reclamando. Só que Deus levantou Moisés. Deus não levantou outra pessoa. Porque Deus, ele não entrega pra gente um fardo maior do qual a gente não consegue dar conta. E o que aconteceu? Quando ele se queixou a Deus, ele pediu ajuda. E mais para frente, depois, se vocês tiverem oportunidade de ler o capítulo todo de Números 11, Deus, ele ouve o pedido de ajuda de Moisés. E ele pede que Moisés traga 50 homens e ele distribui na boca de cada um profecias, para que aquele fardo que ele estivesse sentindo fosse dividido e para que ele não se sentisse mais sobrecarregado, porque ele não tinha culpa do que o povo estava reclamando, mas Deus não queria que ele abandonasse o chamado dele, porque era através da vida dele que ele queria libertar aquele povo. Próximo homem, Elias. Vamos voltar lá no livro de 1 Reis. Vamos ler o capítulo 19, dos versos 1 até o 4. Primeira Reis 19, do 1 ao 4, vai dizer o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias aqui, assim como Moisés, ora e pede que Deus tire a vida dele. Por quê? Porque ele estava com medo de ser morto por Jezabel e ele estava exausto de fugir. Ele não queria mais continuar fugindo. Chegou em um momento que as pernas dele tremeram, que ele sentou debaixo daquela giesta e falou: meu Deus, eu não quero mais continuar vivendo uma vida de fuga. Eu não quero mais viver sentindo esse medo. Para que foi que o Senhor me chamou? E aí, por conta do medo e da exaustão física, ele pediu que Deus tirasse a vida dele. Outro homem que pediu a morte, Jó. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 3. Amém? Vamos lá, a gente vai ler do 1 ao 26, que diz o seguinte: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Ele disse:
Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino, que aquele dia se transforme em trevas, que Deus lá do alto não se importe com ele e a luz não resplandeça sobre ele, que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta, que uma nuvem se ponha sobre ele e o negrume do dia o aterrorize, que a densa escuridão se apodere daquela noite, que ela não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses, que aquela noite seja estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Que as estrelas matutinas daquela noite fiquem escuras. Espere ela em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, nem evitou que eu contemplasse tanto sofrimento. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitada em paz. Eu dormiria e acharia repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, ou junto com os governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata. Porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego e já não ouvem os gritos do feitor de escravos. Os pequenos e os grandes ali estão, e os escravos estão livres dos seus senhores. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Bom, aqui nessa parte específica, Jó já tinha perdido tudo. Ele já tinha perdido os filhos, ele já tinha perdido todos os bens materiais que ele tinha, ele tinha ficado doente, o corpo dele já estava podre de feridas, e um capítulo antes desse pedido de morte dele, ele perdeu os amigos, que é quando os amigos começam a falar coisas sobre ele, começam a falar, tá vendo o que está acontecendo com você? Tá acontecendo isso porque você pecou. Isso é castigo de Deus, o que está acontecendo com você. E aí, em meio a tudo isso que estava acontecendo, ele se viu desesperado e falou o quê? Pra que eu tô vivendo desse jeito? O porquê que eu nasci se era para chegar até aqui e ser humilhado desse jeito? Perder tudo que eu construí, perder meus filhos, perder quem vai herdar os meus bens, perder a minha saúde e ser motivo de chacota diante dos meus amigos. E aí ele se questiona e mais uma vez uma pessoa ora a Deus pedindo pela morte. E o último homem, antes da gente entrar de fato no tema aqui, é Jonas. Vamos ler ali o livro de Jonas, capítulo 4. Jonas 4, do 1 ao 11, capítulo todo. Vamos lá, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis.
Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta, e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: Você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, se vocês forem ler os capítulos anteriores, Deus ele tinha desistido de destruir a cidade de Nínive. E Deus ele tinha enviado Jonas para poder pregar para esse povo. E Deus ele já tinha falado: eu vou destruir esse povo, porém, por misericórdia, o que Deus falou, eu vou voltar atrás, porque tem pessoas ali que podem aceitar me seguir, tem pessoas que podem ser salvas. E simplesmente Jonas ficou frustrado com a misericórdia de Deus. Por conta disso, ele se irou. E aí, na primeira vez, é quando Deus questiona: você tem motivo para você estar tão irado e com raiva desse jeito? Simplesmente por conta disso, ele pediu a morte. E aí aqui, através da história desses homens que eu trouxe para vocês, a gente vai entender quais são os passos para se manter uma vida equilibrada no combate ao suicídio. Primeiro passo: a gente tem que ter domínio próprio. Inclusive, isso é um dom, é um fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. A gente precisa saber administrar as nossas emoções e entender até onde vai o espaço do outro e aonde que começa o meu espaço. Até onde ele vai e onde que eu começo a me comportar, até onde vai a consequência do comportamento dele e onde começa a minha atitude diferente para conseguir mudar essa situação. Jonas, ele simplesmente se frustrou por causa da bondade de Deus, que não tinha nada a ver com ele. Existe um termo na psicanálise que se chama projeção. O que é projeção? Projeção é um mecanismo de defesa em que a pessoa atribui a outra ou ao ambiente pensamentos, sentimentos, desejo ou impulsos que ela própria não aceita em si mesma. Então, exemplo, uma pessoa agressiva vai sempre achar que as outras pessoas estão com raiva dela. Uma pessoa que é infiel vai sempre duvidar do seu companheiro. Uma pessoa que tem inveja vai sempre acusar o outro de ser invejoso. Aqui nessa situação especificamente, Jonas ele fez uma projeção reversa. Então Deus tinha característica, Deus tem bondade, Deus tem misericórdia e ele não tinha. E aí o fato dele não ter, o que ele fez? Não, se eu não tenho, o Senhor também não tem que ter. Para que ter misericórdia desse povo? Não tem que ter. Eu tô com raiva e o Senhor falou que ia destruir eles, então tem que destruir eles.
Ele projetou simplesmente isso ao invés dele virar e falar: tenho que aprender a ter essa bondade, a ter essa misericórdia. E depois ele aprendeu, porque depois que ele teve o castigo dele, ficou lá sendo comida, né, na barriga do peixe, então ele entendeu tudo que Deus tinha para mostrar para ele. Então a gente precisa saber, no domínio próprio, a gente precisa saber separar o outro da gente. A gente precisa entender que as qualidades do outro não vão anular a gente. O fato de a Késia ter uma característica e eu não ter essa mesma característica que ela, não significa que eu seja menos ou que ela seja melhor do que eu. E a gente tem que entender que os defeitos que eu tenho não são verdades absolutas para poder me desqualificar diante de uma determinada situação ou em algum ambiente. Às vezes a gente se coloca numa posição de nossa, mas eu não sei falar, o que eu vou ficar fazendo aqui? As pessoas vão chegar aqui, vão me ouvir, vão sair e falar: o que essa menina tá falando? Nossa, gente, não tô entendendo nada. Às vezes a gente se coloca numa posição de eu sou o problema, eu causei isso, eu falei aquilo, e aí a gente começa a imaginar coisas sobre a nossa vida e colocar nomenclatura sobre a gente que faz com que a gente não consiga administrar as emoções naquele momento, a gente não consiga pensar de maneira racional. Só que defeitos e qualidades todo mundo tem. Até porque quem não tiver mais defeito não vai estar mais aqui, não é mesmo? Muito bem. Segundo passo para uma vida equilibrada. A vida não vai ser sempre um mar de rosas. Como os jovens dizem, né? Hoje em dia a vida não é um morango. Nem tudo vai dar certo sempre. Você não vai conseguir o emprego dos sonhos logo de cara. Não é na primeira entrevista que você vai conseguir ser contratado. Não é no primeiro emprego que você vai sair ganhando 5 mil reais e vai ganhar um VR de 2 mil reais. Mas a gente tem que entender que quando as coisas não derem certas, esse não é o fim do mundo. É um processo. E a gente precisa entender que a nossa vida é feita de processos. Existem momentos que nós estamos bem e existem momentos que a gente não vai estar bem. Porque a nossa vida não depende só da gente. Depende de coisas externas que estão fora do nosso alcance. Eu não consigo, por exemplo, administrar o ônibus que atrasou, por isso vai me fazer chegar atrasado do trabalho. Eu não tô lá no terminal falando pro motorista: olha, tem horário para chegar. É no horário dele, é no tempo dele. Que aí entra aquela questão: até onde vai o outro e onde começa o meu papel? Jó, ele começou a passar por algumas provações e ele desejou a morte. E às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis e a gente acha que é o fim do mundo, mas não é assim que funciona. Às vezes a gente está enfrentando algum problema no nosso casamento. Nossa, meu casamento está desestabilizado, eu estou brigando muito, já não está funcionando uma conversa, já não está funcionando um diálogo, a gente já começa a se estressar, já não temos mais paciência um com o outro. É um processo. É um processo. Até onde vai o outro e aonde começa a minha postura para querer mudar essa situação? O que eu posso fazer, já que isso está me incomodando? O que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento, essa comunicação?
Às vezes a gente não está bem financeiramente. Ai, eu sou o homem da casa, eu estou desempregado e a palavra de Deus diz que o homem é quem sustenta a casa, ele é o cabeça e as coisas não estão indo bem e a minha mulher, eu vejo que ela está desanimada, ela não está mais conseguindo comprar as coisas dela, a gente está com dificuldade para fazer uma compra do mês para a gente conseguir sobreviver pelo menos o mês todo. É um processo. É um processo. Existem momentos que a gente vai estar bem. Existem momentos que a gente não vai estar bem. Então, tá com dificuldade financeira? Tá bom. Deixa eu colocar as minhas contas aqui. O que é prioridade? O que não é prioridade? O que eu posso cortar de gastos? O que eu não posso cortar de gastos? Às vezes a gente tá doente e fala, já vou morrer mesmo? Vai morrer mesmo? Quem dá a última palavra não é Deus? Nós somos cristãos, a gente precisa acreditar no milagre de Deus. A gente não pode se entregar quando a gente estiver passando por uma dificuldade. É um processo. É entender quais lições que a gente consegue tirar desse processo. Por que eu estou doente? O que Deus quer me mostrar aqui? Por que meu casamento está desestabilizado? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade financeira? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Ele quer que eu seja dependente dele? Que eu entenda que o dinheiro não vem de mim, mas que é ele que abre a porta e ele que quem fecha a porta também? É um processo. A gente tem aqui na igreja o maior exemplo, o pai do Jordan. Ficou doente. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Eles poderiam ter desistido. Mas é um processo. E para a honra e glória do Senhor, eles vão passar por esse processo. E eu tenho certeza que daqui a um tempo ele vai estar aqui, testemunhando o milagre que Deus fez na vida dele. E aí, quando passar todo esse processo, eles vão entender o porquê precisou que esse processo passasse. A vida não é um mar de rosas e a gente precisa entender isso para a gente não se frustrar quando esses momentos difíceis chegarem. Terceiro passo para manter uma vida equilibrada. Nós temos que aceitar as nossas emoções e as nossas fragilidades. Nós somos seres humanos e é normal nós termos emoções. Elias, ele sentiu medo e sentiu exaustão física porque ele estava fugindo, por isso ele pediu a morte. As emoções são naturais do corpo humano. Isso é um processo fisiológico. Não tem como a gente impedir isso. Não tem como falar, eu não quero sentir medo. Não existe isso. A gente vai sentir todas as emoções que forem necessárias. Sabe como que acontece as emoções? Primeiro, a gente tem ali uma percepção de um estímulo. Nessa percepção de estímulo, a gente tem ali a detecção da ameaça. Então, eu tô no carro, meia-noite, parado num farol, e tem 2 caras vindo na direção da minha janela. É uma detecção de uma ameaça ali. Você fica com medo. Você começa a perceber, tem 2 pessoas andando na rua, tá vazia, escuro, um breu. Eu tô sozinha aqui dentro do carro e eu já tô vendo que eles estão com os olhos virados para mim. Ali já detecta alguma coisa. Depois que acontece essa percepção, a gente tem uma ativação cerebral, que é onde o nosso sistema límbico entra em ação. Depois que ele identifica essas ameaças, aí esse sistema límbico relaciona essa ameaça com as nossas memórias e aciona reações físicas. Então, o que é relacionar com as nossas memórias? Eu já vi no jornal várias situações de assalto quando você está parado num farol sozinho de madrugada. Ou eu, quando fui entrar dentro de casa,
de noite e eu vi um motoqueiro se aproximando de mim, por exemplo, fui assaltado. Então é isso que ele faz. Ele associa essa detecção com algumas memórias. Ele vai puxando aqui na sua cabeça. E através dessas memórias geram-se as reações físicas. Quais são as reações físicas? Coração acelerado, sudorese, tensão muscular, às vezes você fica trepidando, você começa a ficar tremendo, você fica em estado de choque. Essas são as reações físicas. E as reações físicas causam as emoções. Porque através dessa ativação que o sistema cerebral faz, ele envia uma mensagem através dos neurotransmissores. E essas reações enviam essa mensagem para o nosso corpo. E aí todas essas reações que vão causar estresse, vão causar medo, vão causar ansiedade, ou um bem-estar, alegria, um sentimento de confiança. Não, eu conheço essa pessoa, não vai acontecer nada comigo, tá tudo bem. Ter sentimentos é normal, só que a gente precisa saber lidar com eles. A gente precisa saber administrar eles para a gente conseguir manter uma vida equilibrada, porque eles vão vir, independente da situação. Agora é como que eu vou lidar com essa situação. E quarto e último ponto, já caminhando aqui para a fase final. A gente precisa saber reconhecer quando nós precisamos de ajuda. E a gente precisa pedir ajuda quando a gente precisar. Moisés, ele estava numa posição de liderança. Ele foi escolhido, ele foi ungido. E todos confiavam nele. E às vezes a gente está em uma posição no trabalho ou na igreja, principalmente quando a gente está numa posição de líder, a gente pensa, né? O que as pessoas vão pensar? Eu sou líder, eu tenho que mostrar que eu sou forte. Ah, eu sou gerente de 13 pessoas aqui na empresa, eu não posso demonstrar fraqueza, porque senão o que eles vão pensar de mim? Eles vão começar a querer passar por cima de mim. Mas a gente tem que entender que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, você está dizendo que você é muito forte. Por isso você está pedindo ajuda. E através da sua ação, outras pessoas que talvez estavam com esse pensamento de eu não posso pedir ajuda, eu vou demonstrar as minhas fragilidades, eu vou demonstrar as minhas fraquezas aqui. Aí ele vê você fazendo e fala, caramba, ela pediu ajuda, agora ela tá bem. Eu vou fazer isso também. Eu preciso de ajuda também. Se Moisés talvez não tivesse pedido ajuda, muito provavelmente ele teria abandonado o povo. E ele teria abandonado o chamado dele. A gente não sabe o que teria acontecido com ele se ele não tivesse orado a Deus e falado, Senhor, eu não consigo. Mas Deus ouviu a oração dele. E Deus dividiu o fardo dele com mais 50 homens. A gente precisa saber os nossos limites. E a gente precisa saber reconhecer quando nós não estamos bem. Porque quando a gente reconhece isso, a gente consegue manter essa vida equilibrada. Pensa que nossas emoções, nosso pensamento, nossos sentimentos é um recipiente, como se fosse um copo. A gente não vai enchendo o copo de água e depois esse copo ele é utilizado para saciar a sede de alguém. É a mesma coisa. Nosso corpo ele é um copo e ele vai enchendo de medo, de tristeza, de frustração, mas vai ter um momento que não vai ter mais para onde ele encher. Ele vai transbordar. Por isso que é importante, quando ele começar a encher, eu ir dividindo esse fardo com alguém. Com quem que eu posso conversar?
Com quem que eu posso tirar um pouquinho daqui do meu copo e dividir com alguém para aliviar um pouco. É extremamente importante a gente entender isso, porque nem sempre vai haver espaço nesse copo dentro da gente. E a gente precisa aprender a reconhecer isso para conseguir pedir ajuda. Então, 4 pontos. Primeiro, para manter uma vida equilibrada, domínio próprio. Entender até onde vai o espaço do outro e até onde eu começo o meu, para conseguir separar o que é o outro do que sou eu. Segundo, a vida não é um mar de rosas. Vai ter momentos fáceis e vai ter momentos difíceis. E a gente precisa entender isso para não se frustrar quando acontecer os momentos difíceis. Terceiro ponto, aceitar as nossas emoções e fragilidades. Isso é normal de todo ser humano. A gente precisa conseguir lidar com isso e aceitar que eu vou sentir medo, eu vou sentir frustração, eu vou sentir angústia, mas o que eu vou fazer com isso? E quarto ponto, reconhecer quando nós precisamos de ajuda e pedir ajuda. Amém?